videoaula falando ainda de função, né? Função é um assunto que dá pra gente explorar muita coisa, né? Tem muita coisa envolvida aí. Agora nós vamos falar, para finalizar aí, né, essa parte de função de primeiro grau, porque depois ainda tem a função de segundo grau, né? A gente vai falar sobre o cálculo do coeficiente angular de uma função. Então, a primeira coisa é o seguinte, né? Toda função de primeiro grau tem esse formato aqui, tá? F de x igual a ax mais b. Então, o a é o nosso coeficiente angular e o b é o nosso coeficiente linear. O que é isso? Por exemplo, falando com números, né? Então, vamos supor que eu tenha essa função, né? F de x igual a 2x menos 3. O coeficiente angular é justamente o valor que está acompanhando o x, é o número que fica na frente do x, tá? Se não tivesse nada na frente do x, a gente não pode esquecer que quando não tem nada na frente da letra, né, sempre tem um 1 subentendido ali, porque 1 vezes qualquer coisa, né? Então, não precisa necessariamente deixar o 1 ali, mas eu sei que tem ele ali. Então, quando não tem nada, meu coeficiente angular nesse caso seria 1 e o meu coeficiente linear é o termo independente, tá? Então, por exemplo, né, é importante a gente saber que o meu coeficiente linear é o termo independente, ou seja, né, é o termo que não tem letra com ele, né? É o meu termo independente. Olha eu, gente, independente, tá bom? Outra coisa importante para saber que o meu coeficiente linear é onde o meu gráfico corta o eixo y. Isso é importante eu saber, tá? Então, esse exemplo aqui, com certeza o meu gráfico ia cortar o y no menos 3. Tá? Então, onde que corta no eixo y é justamente o meu coeficiente linear. Então, por exemplo, né? Não é o caso dessa função aqui, porque essa aqui nós vamos descobrir a função, tá bom, gente? Então, se fosse pra gente fazer o gráfico dessa função, o meu gráfico ia cortar no menos 3 no eixo y, tá bom? Então, o coeficiente linear é o termo independente, porque é o termo que não tem letra com ele, e ele é onde corta no meu eixo y, tá? O meu coeficiente angular é o meu número que acompanha o x, é o que fica na frente do x, ó, grudadinho com o x, tá? E o que o meu coeficiente angular faz? Ele determina a inclinação da minha reta. Nós já vimos que, né, se o coeficiente angular, se ele é um valor positivo, nós vamos ter uma reta crescente. Nós vimos também que se ele é um valor negativo, nós vamos ter uma reta decrescente. E quando a gente não tem coeficiente angular, por exemplo, se eu não tivesse isso, se fosse só o menos 3, o que eu teria? Uma função constante. Então, quando o meu coeficiente angular é igual a 0, eu vou ter uma função constante, né? Então, o meu gráfico ia cortar lá no menos 3, lá embaixo no y, ia ser assim, uma função constante. Tá certo? Ele não ia cortar no eixo x se ele não tiver o x, ou seja, se eu não tiver o coeficiente angular, eu não vou ter x, porque 0 vezes x é 0. Então, se eu não tenho coeficiente angular, eu não tenho x. Se eu não tenho x, eu tenho uma função constante. Função constante é aquela que intercepta lá no eixo y no menos 3, porque o coeficiente linear é onde corta no eixo y, né? Então, o menos 3 é o meu coeficiente linear, então corta no menos 3 lá no y. E a minha reta vai ser constante, tá certo? Então, tenho essas 3 situações importantes daqui. Bom, então nós vamos falar aqui sobre o coeficiente angular, a princípio, e depois sobre como determinar o coeficiente linear também. Então, o que acontece? Eu dei só o gráfico, tá, da função, e eu quero descobrir qual que é a função. É para você me dar a função, a lei de formação, né, ou a função, porque às vezes a gente se vive como lei de formação. Lei de formação é a mesma coisa que função, tá? A função que representa esse gráfico, né? A partir de qual função foi feito esse gráfico? Agora, então, nós vamos fazer o inverso, né? Porque antes a gente tinha a função e fazia o gráfico, agora a gente tem o gráfico, vai chegar na função. Primeira coisa, para a gente determinar o coeficiente angular, que é a inclinação, como eu falei para vocês, né? O coeficiente angular determina a inclinação da nossa reta. Bom, como que a gente faz para determinar? Nós vamos partir do conceito de tangente. Por quê, né? A tangente, a gente já estudou que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de um ângulo é coca, né? Então, por que a gente parte desse conceito? Porque se eu vier aqui, né,
A inclinação da minha reta está aqui, né? Então, esse aqui seria o meu ângulo alfa. Essa seria a inclinação da minha reta. E como é que eu faço para descobrir o valor que tem que ser o meu coeficiente angular para ter essa inclinação? Então, é o seguinte, a gente tem que descobrir aqui, ó, que a gente sabe que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente do ângulo alfa é coK, cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu consigo fazer cateto oposto sobre cateto adjacente, eu sei qual que é o ângulo, eu sei qual que é a inclinação, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui. Mas antes de eu falar essa fórmula, nós vamos fazer por lógica aqui, tá? Depois nós vamos aplicar aquela relação importante, que é a mesma coisa que fazer diretão aqui, ó. Aqui, essa distância, né, o cateto oposto é a distância que eu tenho daqui, né, até ali naquele ponto de cima. Então, qual que seria essa distância? É só eu olhar aqui, né? Aqui nós estamos no ponto 1, de 1 a 4. Qual que é essa distância? Do 1 ao 4 eu tenho 3 unidades, né? 1, 2, 3. E daqui, ó, o meu cateto adjacente seria daqui, do menos 1 ao 3, né? Então, seria 1 unidade e mais 3 até aqui, seria 4 unidades, né? Então, a minha tangente aqui seria, né, cateto oposto sobre cateto adjacente, 3 sobre 4. Esse seria meu coeficiente angular, tá? Bom, isso dá pra gente fazer de outra forma, sem fazer assim por lógica, você pode fazer assim, tá? Fecha o triângulo aqui, e aí você vê qual que é a distância que tem aqui no eixo Y, qual que é a distância que tem no eixo X, né? Aqui essa distância do eixo Y é o cateto oposto, a distância do eixo X é o cateto adjacente. Aí é só você fazer cateto oposto sobre cateto adjacente, você descobre qual que é o coeficiente angular. Qual que é o coeficiente angular? Ou a gente pode partir, vai dar 3 quartos. Se a gente fizer daquele jeito ali, vai dar 3 quartos também. Que jeito é esse? É só a gente pegar os dois ângulos que a gente, aliás, os dois pontos que a gente tem indicado na reta, ele sempre vai dar pra gente 2 pontos, tá? Então, eu tenho o ponto menos 1 e 1, que eu chamei de ponto A, e tenho o ponto 3 e 4, que eu chamei de ponto B. Então, eu vou fazer o Y do ponto A menos o Y do ponto B. Então, eu sei que o Y é esses valores aqui, né? Os dois últimos. Então, Y do ponto B menos o Y do ponto A, 4 menos 1. O Y do ponto B é 4, o Y do ponto A é 1. E o X do ponto B, né, é 3 e o X do ponto A é menos 1. Então, vamos lá. X do ponto A, aliás, do ponto B é 3 menos, aqui, né, o X do ponto 1, que é menos 1. Então, esse menos é da nossa relação. Esse aqui é o sinal do 1, que é negativo, tá? Então, vai ter 2 sinais de menos. Bom, 4 menos 1, 3. Menos e menos aqui vai ficar mais, 3 mais 1, 4. Então, ó, meu coeficiente angular deu 3 quartos. Então, eu sei que na minha função, eu já descobri o coeficiente angular, que ela tem esse formato aqui, né? Então, eu já sei que o meu A é 3 quartos. Então, é 3 quartos X. Eu tenho que descobrir o meu B, que é o coeficiente linear, para eu poder montar essa função, tá? Bom, então, o que você vai fazer? Bom, se eu estivesse vendo exatamente aonde que o meu gráfico estava cortando no eixo Y, eu já podia colocar ele direto. Só que esse valor não está na cara, ele está um valor implícito, ele não está explícito, né? Ele não está ali na cara, ele está escondido. Ele não me mostrou e não dá para eu chutar. Então, eu tenho que descobrir qual que é o valor do meu coeficiente linear. Toma cuidado, porque às vezes não precisa de você sofrer. Às vezes, ele já vai estar marcadinho aqui em cima, né, marcando, indicando qual que é o ponto que está cortando no eixo Y. Aí é o nosso coeficiente linear, é só escrever ele ali, tá? No segundo exemplo que nós vamos fazer é um pouco mais fácil, porque já está marcando o coeficiente linear, já está indicando ele pra gente, tá? Bom, fora disso, o que nós vamos pensar? Bom, eu sei que esse ponto aqui, onde corta no eixo Y, ele é um ponto que o X é 0 e eu não sei qual que é o meu Y. Né? O meu Y está indefinido. Eu sei que meu X é 0 e meu Y é um valor, né, que é o meu coeficiente linear. Ah, mas como é que você sabe que o X é 0? Porque se é onde ele corta no eixo Y, o X é 0. Se ele está passando aqui é porque o X é 0. Né? Se a gente olhar aqui, o 0 está ali na origem. Bom, então, a gente vai fazer uma relação, vamos chamar isso aqui de ponto C, tá? E nós vamos fazer essa relação aqui, ó, entre esse ponto C e o ponto B, tá? E a relação vai dar o mesmo coeficiente angular,
porque a inclinação da reta é a mesma para qualquer ponto que passa ali naquela reta, né? Então ele não vai mudar. Então eu sei que o meu A vai ser 3/4, né? Eu já sei que é isso. Então eu vou fazer o y do ponto C menos o y do ponto B e o x do ponto C menos o x do ponto B. Isso vai ser o meu coeficiente angular, que é 3/4, tá? Então vamos lá, o meu y do meu ponto C é y, não sei quanto que é, ok. Menos o y do meu ponto B, que é 4, ok. X do meu ponto C é 0, menos o x do meu ponto B, que é 3. Bom, aí agora como é que resolve isso? Lá em cima vai ficar y menos 4, e aqui embaixo 0 menos 3 vai ficar menos 3. Multiplica em cruz, né? Para resolver 4 vezes, continuando aqui, 4 vezes y menos 4 é igual a 3 vezes menos 3, que é menos 9. 4 vezes y, 4y, 4 vezes menos 4, 16. Aí eu vou passar o 16 para lá, menos 9 mais 16, e vou passar o 4 dividindo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 7. 7/4. Então, aonde que ele corta no meu eixo y? No 7/4. Então, meu coeficiente linear é 7/4, porque eu descobri esse ponto aqui, né? Esse ponto y, que eu queria saber quanto que era, 7/4, tá bom? Então, é assim que a gente faz para determinar, né, a função que gerou este gráfico, tá bom, gente? E o segundo exemplo que eu quero passar para vocês, tá? É um exemplo que já vem indicado o coeficiente linear, então não precisa dessa última etapa, fica mais fácil, né? Ó, e a mesma coisa, não muda, né? Deixa eu pegar aqui. Peraí, cadê ele? Aqui. Vamos lá. Ó, agora a reta é decrescente. 1, 2, 3. 1, 2. Aliás, é no 1 e no 3. E aqui, o ponto 2 e o 0. A reta faz isso aqui, ó. Então, veja bem. Eu já sei que ela corta no eixo y no 2. Então, na hora de eu determinar a minha função do primeiro grau, eu já sei que eu tenho o b, que é 2. Tá faltando eu achar o a, que é o meu coeficiente angular, né? Então, o meu coeficiente linear, eu já sei que é o 2. Então, nesse aqui tá mais claro, né? Já tá explícito pra gente. Bom, agora vamos calcular, então, o nosso coeficiente angular. Bom, nós vamos determinar dois pontos aqui, então, que estão passando sobre a reta. É o ponto 3 e 1, que eu vou chamar de ponto A, por exemplo, esse aqui. E o ponto 0 e 2, que eu vou chamar de ponto B, por exemplo. E aí eu vou aplicar ali naquela situação, né? A é. Então vamos ver, o y do ponto B é 2, menos o y do ponto A, que é 1. 2 menos 1. O x do ponto B é 0, menos o x do ponto A, que é 3. Então, 2 menos 1 é 1, 0 menos 3 é menos 3. Então, meu coeficiente angular é menos 1/3. Então, f de x é igual a menos 1/3, né, de x mais 2. Pronto, essa é a minha função, tá certo, gente? Bom, é isso. Qualquer coisa, volta um pouquinho, tá, para ver aquela situação quando o y, né, o coeficiente angular, aliás, o linear não está explícito, tá, que aí a gente tem que atribuir um terceiro ponto aqui, né, se fosse como se fosse ponto C, então seria um terceiro ponto seria 0 e y, tá? Mas aí não tem necessidade de fazer nesse caso, é só quando não tem. Aí qualquer coisa dá uma voltadinha, tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado.